Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você para estudar mais um trecho aqui de Provérbios comigo. Nós estamos iniciando aqui o capítulo 23 e vamos ver hoje versículos de 1 a 9. Né? Antes da gente ler o texto, vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pelas bênçãos que o Senhor renova em nossas vidas nessa manhã. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado, Pai, por um novo dia que se inicia e pelo teu cuidado com nossas vidas. Queremos colocar esse tempo nas tuas mãos e aprender do Senhor, da tua palavra, princípios de sabedoria para a nossa vida, para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida cristã, Senhor. Nos ensina a partir da tua palavra, segundo a tua vontade. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como todo texto em Provérbios, né, nós temos uma série de lições aqui nesses primeiros 9 versículos do capítulo 23. Vamos tirar algumas dessas lições para nós, né? Vamos começar aí com a primeira delas, né, que tem a ver com o domínio dos nossos apetites. Veja aí o que diz versos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque serão comidas enganadoras. Uma pessoa sábia, ela sabe se portar em qualquer ambiente. Ela sabe estar tanto numa casa mais simples, como também numa casa mais sofisticada. Ela sabe participar de uma refeição modesta, mas também sabe estar num banquete mais requintado. Ninguém que se assenta à mesa do governador, esse é o exemplo aqui, né? Isso não acontece por acaso, né? Encontros assim são planejados e eles pressupõem assim algum propósito. E o que o autor vai dizer aqui, né, é que esse que recebe o convite deveria ser alguém com equilíbrio, alguém sábio na hora de se sentar à mesa e de se portar ali. O texto destaca especialmente, né, essa questão da glutonaria, mas nós vamos ver, né, que isso pode ser aplicado a qualquer tipo de paixão ou desejo desenfreado, né? Porque o glutão é aquele que come, ele ao invés de comer para viver, ele vive para comer, né? A gente de vez em quando tem que ensinar para a criança, né? Não sentar à mesa e comer assim de maneira desenfreada, comer sem reparar se tem o suficiente para todos, né? Essa sabedoria na hora de se dominar, ainda que você esteja com muita fome. O apetite, né, então, do glutão governa a sua vida. A gente costuma dizer que quem é glutão, o Deus dele é o seu estômago, é o estômago que manda na vida dele. Então, quando nós nos sentamos, né, diante do governador, né, ou de uma pessoa importante, né, nesse caso aqui, o glutão ele corre o risco de transformar aquilo que poderia ser uma oportunidade na vida dele, pode se tornar então uma vergonha, né, para a vida dele. Ao invés de ele valorizar aquele relacionamento com a pessoa ali, ele vai se concentrar apenas na riqueza da mesa, né, nos manjares, um pouco se importando com aquele momento e com os propósitos daquela reunião. Então, ao invés dele demonstrar domínio próprio, ele vai se mostrar descontrolado, né, com relação à comida. Quando Salomão então diz para colocar uma faca na garganta, ele está usando essa linguagem que é bastante forte para ensinar para nós a necessidade de autocontrole. Significa frear os nossos impulsos, significa não ser dominado, né, pelos nossos desejos. Então, o problema não está na comida, mas sim no coração daquele que não consegue se controlar com os seus apetites, os seus desejos. O ensino geral é que muitas oportunidades elas são perdidas
porque as pessoas não conseguem dominar seus próprios impulsos. Então, aplicando para nós, né, eu digo que o cristão precisa aprender a dominar seus desejos, porque quem não governa os seus apetites acaba sendo governado por eles. O domínio próprio, então, é uma marca de maturidade cristã, maturidade espiritual. Paulo ensina a importância disso quando ele diz que ele mesmo lutava, né, para se manter controlado. 1 Coríntios 9, 27, ele vai dizer: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, primeira lição, domínio próprio. A segunda lição do texto é: não faça da riqueza um propósito para a sua vida. São os versículos 4 e 5 aqui. Veja aí comigo. Provérbios 23, 4 e 5 diz assim: não te fadigues em seres rico. Não apliques nisto a sua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. A Bíblia não ensina que ser rico é pecado. Muitos servos de Deus, né, possuíam riquezas e eles fizeram isso sem abandonar a sua piedade, sem abandonar a sua relevância para o reino de Deus. A gente estudou recentemente o caso de Abraão. A gente sabe que Jó também foi considerado, né, um homem piedoso e que tinha muitas riquezas. Era o homem mais rico da sua época. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos possui, né, ser possuído por ele. Quando uma pessoa faz da riqueza o principal objetivo da sua vida, ela transforma o dinheiro em seu ídolo, né? Se no primeiro caso o estômago era o seu Deus, nesse caso o dinheiro se torna o Deus da pessoa. E essa busca, né, descontrolada por acumular dinheiro, né, riqueza, isso traz uma ansiedade, traz uma aflição e muitas dores para a vida das pessoas, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mais uma vez, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Salomão afirma que as riquezas, elas são instáveis. Elas podem estar presentes hoje, mas amanhã elas podem acabar, né? Eu conheço casos de pessoas que já tiveram muito dinheiro e que acabaram com dificuldades, né, no final da vida. Aquilo que parece ser tão sólido pode desaparecer de uma hora para outra. O dinheiro, ele é útil para muitas coisas, mas ele não é permanente, não é? O fato de você ter dinheiro hoje não garante que você vai tê-lo para o resto da vida. Então, nós não devemos construir a nossa segurança sobre algo que é tão frágil, passageiro. Quando nós nascemos, né, nós não trouxemos nada para esse mundo. E quando a gente for embora, mais uma vez, nós não vamos levar nada desse mundo. A nossa esperança precisa estar, então, em alguma coisa que é espiritual e não em bens materiais. Por isso, então, meu conselho hoje é que você trabalhe, sim, com dedicação, mas não faça da riqueza o seu Deus. Coloque a sua confiança e a sua segurança em Deus e nos planos que Ele tem reservado para você, para a sua vida. Porque somente Ele pode, de fato, satisfazer as suas necessidades, os seus desejos nessa vida, e hoje e sempre, né, ao longo da sua vida. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Terceira lição de hoje está nos versos 6 a 8 e tem a ver com o cuidado que nós precisamos ter com o invejoso. Veja o que diz Provérbios 23, 6 a 8.
Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. A inveja é um dos pecados mais destrutivos do coração humano. O invejoso, ele não consegue se alegrar com as bênçãos dos outros. Pelo contrário, ele sofre quando alguém está prosperando. A sua tristeza não está naquilo que falta para ele, mas naquilo que ele vê que o outro tem e ele não tem. Por isso, às vezes ele tem uma aparência de gentil, mas isso nem sempre é sincero. Ele oferece hospitalidade com os lábios, mas por dentro ele tem um coração ressentido. As suas palavras podem ser agradáveis, mas seus sentimentos são amargos, né? O invejoso é assim. Existe então, né, uma enorme diferença entre aquilo que o invejoso fala e aquilo que realmente ele sente por dentro. Salomão nos alerta, né, para esse perigo, tanto de sermos tentados pela inveja, como de confiarmos neste invejoso, né? A mesa do invejoso, ela pode esconder intenções pecaminosas, né? Más intenções. A amizade do invejoso pode ser apenas uma fachada. A sua gentileza pode esconder um coração contaminado pela inveja. Então, aplicando para as nossas vidas, né? Nós devemos pedir para Deus, para que Ele nos dê sabedoria para desenvolvermos relacionamentos sinceros, né? Com pessoas sinceras. E também devemos cuidar para que nós mesmos, né, não sejamos atacados pela inveja, que a inveja nunca encontre espaço no nosso coração. A inveja corrói a alma de quem a alimenta. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então precisamos ter cuidado, né, para não cultivarmos inveja no nosso coração. A quarta e última lição do texto é que o insensato despreza o conselho dos sábios. O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria e várias vezes ele fala, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas nesse versículo 9 aqui, né, Provérbios 23:9 diz: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O insensato é assim, né? Ele não quer ouvir conselhos. Ele é alguém que não conhece a verdade e... ele não é que ele não conhece a verdade, ele não se importa com a verdade, né? Mesmo conhecendo a verdade, ele rejeita a verdade, ele rejeita quando alguém vem com um conselho com a verdade. Ele escuta a voz da sabedoria, mas parece para ele isso aí uma loucura, né? Ele não quer seguir a sabedoria. Ele ouve as palavras da vida, mas insiste em andar em caminhos de morte. O seu coração é endurecido. Os seus olhos estão fechados para a verdade, os seus ouvidos rejeitam qualquer tipo de correção. As coisas de Deus não despertam a atenção dele, né? O interesse do insensato. Assim ele despreza aquilo que ele deveria valorizar, né? Conselhos sábios. Por isso a palavra diz que falar para o insensato é expor a sabedoria ao desprezo, né? É como aquele versículo, né, em Provérbios também que fala que é como jogar pérolas aos porcos, né? É um desperdício. Não porque a verdade perdeu seu valor, mas porque o coração do insensato não quer receber a verdade. A insensatez é um estágio perigoso, né?
de um endurecimento espiritual na vida de uma pessoa. É a incapacidade de ouvir o próximo. É a indisposição de obedecer à palavra de Deus, né? A rejeição consciente da verdade de Deus. Quem escolhe então esse caminho vai acabar colhendo frutos amargos das suas próprias decisões, né? Então, aplicando para nós, mais uma vez, nessa manhã, o meu conselho é que você mantenha um coração ensinável. Receba do Senhor a correção com humildade e valorize a sabedoria quando ela é colocada diante de você por alguém. Essa ideia é reforçada num outro texto de Provérbios, Provérbios capítulo 12, verso 15, que diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio, contrário do insensato, né, ele dá ouvidos aos conselhos. Assim, essa deve ser uma prática também em nossas vidas, né, no dia de hoje, ao longo da nossa vida cristã. Então, relembrando, né, o que nós vimos hoje, as 4 lições que temos aqui. Primeiro, domine os seus apetites. A falta de domínio próprio traz para qualquer um muitos prejuízos. Em segundo lugar, não faça da sua riqueza o propósito de vida, né, um propósito de vida. Né, ser rico, um propósito de vida. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. E ainda, né, que Ele permita que você tenha riquezas nessa vida, lembre-se que você é apenas um administrador de todo o tesouro que Ele confia às suas mãos, né? Devemos ser, então, administradores fiéis dessa riqueza. Em terceiro lugar, né, cuidado com o invejoso ou com a inveja, né, no seu próprio coração. Peça a Deus sabedoria para amizades verdadeiras e cuide do seu próprio coração. Não alimente inveja em seu coração. E por último, mantenha um coração ensinável. Valorize e receba a correção que vem do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus nos ajude, né, a vivermos por esses princípios. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra e pelos ensinamentos práticos que o livro de Provérbios nos traz nessa manhã. Queremos Te louvar, Senhor, porque nós não precisamos andar nessa vida sem direção, mas a Tua palavra nos instrui em todos os aspectos da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a assimilar esses princípios estudados aqui nessa manhã e a vivermos desenvolvendo cada um deles em nossa vida. Te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos, queridos. Deus abençoe a sua semana. Nos vemos no domingo. Um abraço.